Bom, vamos trabalhar. Estamos aqui na sala secreta de nutrição para corredores. Eu gosto de dizer que é uma sala secreta, não tão secreta assim, né? Porque foi feita a divulgação. Mas aqui eu, sinceramente, eu acho tão bonitinho o nome sala secreta e traz um pouquinho mais traz uma veia um pouco mais intimista para dissertar sobre o assunto. Assunto qual? Nutrição para corredores e alguns outros dados, tá? Meu plano é te apresentar uma série de dados que justificam pontos de atenção para pessoas que fazem corrida e que buscam suporte nutricional, suporte alimentar. Lembrete, nutrição é uma coisa, alimentação é outra, são coisas diferentes. Alimentação, alimentos são veículos para nutrientes, tá? Então nós temos a alimentação, a partir da alimentação, o processo a possibilidade de nos nutrirmos. E a partir desses dados, que nós consigamos tomar decisões melhores. Se nós não tivermos dados, vamos tomar decisões com base em quê? Com base no que eu acho, com base no que alguém me disse, sendo que eu não sei o que foi, de onde a pessoa tirou aquilo que ela me disse. Será que o que disse foi verdadeiro ou não? E ontem, domingo, para quem está aqui assistindo. Lembrete, hein, gente, não ficará disponível no formato gravado, tá? Estou fazendo a gravação porque aí eu tenho na minha biblioteca. E ontem, domingo, foi feita uma avaliação dessas três pessoas. Aqui estou eu filmando, Amanda, minha sócia, a Malu, Naira e o João. Nós fomos para o interior de São Paulo e acompanhamos eles. Foi o chamado Nutri Experience, e esse Nutri Experience que eu chamei porque foi filmada toda a trajetória deles, o que eles usaram durante a atividade, como foram as estratégias de cada um. Eu tenho autorização, tá, para mostrar isso daí, e nós fizemos o acompanhamento. Os quatro correram e eu fui de carro com as cachorras para acompanhá-los. Filmei tudo isso daí, ficou muito bacana. E por que que eu trouxe essa foto? Porque nós frequentemente vamos a campo, e frequentemente mesmo, quase todo fim de semana, a gente está em campo para trabalhar com as pessoas que correm. E esses três foram fazer um percurso de 26 quilômetros, que durou lá, cada um terminou em um tempo, mas a Naira foi a que terminou primeiro. Ela fez num ritmo de 6 minutos e 10, com 800 metros de ganho, ou seja, ela conseguiu correr a praticamente 10 quilômetros por hora, em média, em trecho de plano, descida e subida. Ela é uma máquina correndo, e cada um depois fez o seu tempo, e eu não lembro agora exatamente quanto que foi o tempo de cada um, tá? Mas foram lá, girou em torno de umas 3 horas, mais ou menos. Lembrando que a Naira terminou primeiro. E fomos lá e acompanhamos e levantamos uma série de dados. Prescrições versus avaliações de cada um deles, para entender um pouquinho mais o que é uma pessoa que corre. Uma pessoa que corre, corre por qual razão? O objetivo da Naira é um, o objetivo da Malu é outro, o objetivo do João é outro. Eles foram fazer a mesma corrida, o mesmo percurso, no mesmo local. Só que cada um tem os seus próprios objetivos, as suas próprias razões. E tais razões é bastante importante que nós saibamos, porque
conseguimos e devemos trabalhar com planos que sejam totalmente alinhados com as expectativas e necessidades de cada um. Quando nós não sabemos os motivos, nós corremos o risco de sermos mais agressivos ou supérfluos nas condutas definidas, nas condutas planejadas. Então, é imprescindível saber com quem estamos trabalhando. Nós não devemos, em nenhuma instância, dizer assim, eu vou fazer o plano para a corrida. A pessoa corre o tal trabalho com tal formato, com tal suplemento, com tal alimento. Não. Cada pessoa, mesmo que corra a mesma modalidade, que o mesmo tipo de prova, a mesma distância, são planos totalmente diferentes. E eu trago agora alguns dados advindos de uma pesquisa que foi feita entre maio e outubro de 2024, em parceria com a Olímpicos. Eu não fiz a pesquisa, tá? Eu estou trazendo aqui os dados que foram publicados e mostraram um pouco do perfil do corredor. Então, olhemos este perfil. Então, nós temos 13 milhões de brasileiros que praticam a modalidade. É gente pra caramba. 13 milhões. E eu tive acesso a uma informação que eu achei importantíssima, que na história, não está aqui, tá? Isso foi falado para mim. Não houve nenhum momento que a quantidade de corredores diminuiu. Ou ela fica igual, ou ela aumenta. E 13 milhões é muita gente. Aqui foram recortes, tudo que está apresentado aqui por enquanto são recortes da própria pesquisa, tá? Não fui eu quem elaborou. E eles colocaram que não é uma comunidade, né? É uma nação, porque é muita gente. E que impossibilita dizer que é um nicho. E lembremos o seguinte, que nós não trabalhamos com uma pessoa que corre só, que corre só. É uma pessoa que, além de fazer muitas outras coisas, também corre. Atualmente, com esse dado de 2024, foram avaliadas 2.000 pessoas, tá? Corrida em diferentes formatos está na quarta modalidade mais praticada, quarto esporte mais praticado. Gente, sim, sinceramente, é coisa pra caramba. E duas razões principais levam a pessoa a fazer corrida. A mesma pessoa pode mencionar as duas razões, tá? 60% dos entrevistados começaram a correr buscando melhora na saúde física. E nós sabemos já muito bem que a tentativa de emagrecer é uma razão que leva a pessoa para o exercício físico. E a corrida é uma delas também. Saber dessa informação é importante, especialmente ao cruzar com essa outra informação que eu direi, que não tem nada a ver com o que fazer na corrida, mas é para conseguir acolher melhor a pessoa que busca a corrida. Preste atenção. A pessoa que busca o exercício físico por estética, emagrecimento é um resultado, é um desfecho estético, é a primeira a largar o exercício físico. Esse dado não está aqui, tá? Esse dado é de outra pesquisa. E nem se trata da corrida em si. Repare que o que leva a pessoa a fazer o exercício físico é o que faz ela desistir do exercício físico. A partir deste dado, nós devemos saber que se quase metade das pessoas que vão para a corrida tem um objetivo de melhora na saúde física, nós devemos conseguir argumentar muito bem com a pessoa o propósito dela fazer exercício físico, o propósito, a razão de ela fazer corrida. Por que ela vai continuar? Por que ela entrou na corrida? O que permitirá a longevidade dela?
na corrida. Porque sim, uma boa parte dos que entram abandonam. Abandonam porque eu estou bastante interessado no porquê as pessoas abandonam. Porque uma parte do meu trabalho é mudar os propósitos da pessoa dentro do exercício físico para que ela permaneça no exercício físico por mais tempo. Isso daqui faz parte do meu trabalho. E 47% também mencionaram correr, que começaram a correr para buscar melhora na saúde mental. Aí eu volto na tecla. Quem nunca me ouviu falar, tá aqui algo que eu vou falar de novo, tá? Então já tô avisando para você que eu vou falar de novo porque eu falo isso inúmeras vezes, incontáveis vezes. Eu sei, eu tenho que saber lidar com a pessoa do ponto de vista mental. Eu tenho que entender de comportamento humano, porque saúde mental também envolve comportamento humano, comportamento humano envolve saúde mental. Então, o profissional que tem a intenção de trabalhar só com corrida, e eu vou colocar o só corrida quer dizer performance, tá? Vai perder tempo, vai perder muito tempo, porque não é a corrida que será atendida, é quem corre. E quem corre não só corre. Alguém pode ter, sim, pode ser atleta profissional. E que boa parte, uma esmagadora parte do seu dia esteja centrada, direcionada para ocorrer e alguma coisa parecida ou alguma coisa atrelada a ocorrer. Só que a parcela pequeniníssima da população. Quem nós mais trombaremos não são atletas de ponta. Então, assim, eu devo, para conseguir acolher bem essas pessoas, eu devo saber para além do correr, para além da nutrição para a corrida. Caso contrário, perderemos possibilidades maravilhosas de trabalho, de acompanhamento. E não é todo mundo que faz provas. 49% de quem não faz provas diz que tem interesse em fazer provas no futuro. Provas para os seus mais diferentes fins. Tem quem queira ir para curtir, tem quem queira ir para socializar, tem quem queira para fazer o seu melhor tempo, para ver a cidade, para viajar para outro local. E 44%, quase metade das pessoas, dizem não se sentir preparados para participar. O que essas pessoas consideram estar preparados para participar de uma corrida, de uma prova? Será que todas elas estão pensando que tem que fazer o seu melhor tempo? Por vezes nós conversamos com pessoas sobre o como será o aproveitamento numa prova, num treino e numa prova. Então tem quem não aceite a ideia de ir para uma prova e andar. Não, se eu andar é porque eu quebrei. Repare que fecha em um único propósito. Só que esse propósito é muito pequeno diante do todo e que pode propiciar o abandono da modalidade, porque foca em um propósito só, em vez de ampliar o propósito, ampliar os propósitos. Então pense que 50% das pessoas, né, vamos pegar outra fatia, faz ou fez provas. Mas ainda tem muitas pessoas que pretendem, que não fizeram, mas que pretendem fazer. E o fazer provas não é somente para tempo. A pesquisa trouxe novos ícones e símbolos. E ó, de verdade, essa coisa de ficar assim só incentivando as pessoas a bater RP, recorde pessoal, recorde pessoal, recorde pessoal, tal, 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 tal. Cuidado para ficar somente no número. Quem é a pessoa que corre? Ela precisa disso? Vai ajudá-la? Ou pode mais atrapalhá-la?
Então, pensemos um pouco a respeito, porque existe um movimento grande emergente. O que é o emergente? É o que está surgindo e dominará um espaço, abocanhará uma fatia grande dos corredores dentro dos próximos anos, que é aquela pessoa que não está nem aí. Esse é um movimento que não está nem aí para o pace, para o ritmo. Alguém que quer correr para se autoconhecer, corre solo, não corre em grupo. Enquanto existe uma outra parte que corre em grupo. O que essas pessoas buscam? Porque tentar fazer com estas pessoas o que alguém que quer performar faz, vai dar errado. Então eu devo saber quais são os públicos, quais são as demandas, sejam essas pessoas fazendo prova ou não, o que cada uma delas precisa para então eu apresentar a proposta mais adequada. Porque quem não quer ir para o pace mais baixo possível, sair do ponto A em direção ao ponto B no menor tempo possível, sério mesmo que vale a pena fazer um monte de manobra com essa pessoa? Alimentação tá estruturada, suplementação, um monte de suplemento, não vai dar certo, porque não haverá encontro entre ideias. Quem baliza o que será feito não é o nutricionista, a nutricionista, são as próprias pessoas que procuram nutricionista. Essa é a razão de eu ter mencionado. Conheça, né? Agora falando com outras palavras, conheça primeiro quem é a pessoa e, a partir dela, estruture planos completamente diferentes. Mas sim, tem uma parte considerável das pessoas entrevistadas que concordam que o principal objetivo da corrida é sempre superar os limites do corpo. É 100%? Não, são 66%, uma fatia considerável. Essas pessoas que buscam o performar poderão demandar algumas estratégias que são mais detalhadas do que outras pessoas. E, além disso, qual é a prova que a pessoa fará, qual é o treino, se ela não fez a prova, mas assim, ela corre quais distâncias. Os cuidados para quem corre 5 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, são diferentes dos cuidados de quem corre 10 a 21, 25, que são diferentes de quem corre 25 para mais, que são diferentes de quem faz ultramaratonas. Nós lidamos bastante com ultramaratonistas, nós lidamos com todas as fatias de corredores. Uma fatia muito boa que nós lidamos é de pessoas que fazem distâncias maiores do que 42 quilômetros. E vai embora. 100 quilômetros, 200 quilômetros e vai embora. Conhecemos uma pessoa que já fez mais de 400 quilômetros. Não foi acompanhada por nós, mas temos uma proximidade muito grande por ela. Ficamos muito próximos a ela. Então a gente atende fatias totalmente diferentes. E naquele público que demanda menos, faça menos. Que demanda menos recurso nutricional, suporte, cuidado nutricional, faça menos. Não trabalhe com o over-delivery, muita coisa. Não. O menos é mais. E não é o mais é melhor. E um plano central de quem corre avançando um pouquinho mais é o seguinte: é conseguir fazer o que se propôs. Essa é a meta. Não necessariamente competição, mas eu quero sair para fazer o meu treino. Então eu espero conseguir terminar o meu treino. Eu quero fazer um treino mais curto, que eu faço o treino mais curto e mais intenso. Eu quero fazer um treino mais longo, eu preciso fazer um treino mais longo, que eu consiga fazer esse treino mais longo. Eu vou para uma prova, que eu consiga fazer a prova, que eu consiga sair
da linha do ponto de partida e chegar até e cruzar a linha de chegada. Todos esses objetivos que eu mencionei, o do treinar e o do competir para quem quiser, né, fazem parte do plano central de quem corre, conseguir correr. Eu trago agora 2 dados a vocês, dados ambos do ano passado, de uma prova chamada SPCIT, é uma prova que tem 21 quilômetros e 42 quilômetros. Neste ano acontecerá em julho, finalzinho de último domingo de julho. E no ano passado, 2024, das pessoas que fizeram 21 quilômetros, 12% não terminaram. Então, 12% não conseguiu. Por N razões. Não temos acesso às razões. Esses dados estão na página do próprio da própria organização, que é a Iguana Sports. Então veja que quase 13 mil pessoas se inscreveram para fazer, não se inscreveram, né, que largaram para fazer os 21 quilômetros. E eu vou arredondar, 10%. 10% são 1.300 pessoas que não terminaram, por diversas razões. Eu fico interessado em saber por que essas pessoas não terminaram. Por que não conseguiram terminar? Uma porcentagem um tanto parecida, 15, né, 12 versus 15% daqueles que pleitearam os 42 quilômetros não concluíram. 15% de 4.500 são 450 mais 225, vai arredondando bem porcamente, 700 pessoas não terminaram. Gente, 700 pessoas não conseguiram. Por que essas 700 pessoas não conseguiram? Por que essas várias outras 1.000 também não conseguiram? Vamos um pouco mais adiante. A própria Iguana tem uma outra prova chamada Greenville Run the Bridge, que é de 2024, aqui ficou repetido, 2024. E tem diferentes distâncias, 5, 10, 15 e 30 quilômetros, e note que mais ou menos quase 20% para ambas, para todas as 4 provas, as pessoas não terminaram, né? 20% mais ou menos, entre 13 e 20 por 3, se for 83, dá quase 17%, então cerca de 17 a 20% não conseguiram terminar. Não é um dado que eu tenho aqui, é fácil de eu dizer esse dado. Das pessoas que passam conosco, 100% terminam. Nós não temos uma amostra de pessoas que se submeteram a diferentes distâncias e não conseguiram terminar. Eu estou dizendo, não temos uma pessoa que possa, essa pessoa não conseguiu terminar. Todas terminam. O porquê que, então, existe pessoa que não termina? Quais são as razões? E claro que, em algum momento, como nós lidamos com muitos corredores, em algum momento vai ter alguém que não terminará. Mas dentro de bastante tempo, sim, é uma porcentagem que está aí em zero por enquanto, muito baixa. Poderia várias pessoas não conseguir terminar, e a porcentagem ainda permaneceria muito baixa. E o que nós fazemos aqui? Somente inventamos moda. Nós não trabalhamos com excessos, nós não trabalhamos com invenções. Nós olhamos para aspectos básicos em direção aos aspectos específicos, buscando conferir o máximo de segurança para a pessoa. Temos pessoas que ganham provas? Temos. Não atendemos atletas profissionais, tá? Na nossa carteira não tem atletas profissionais.
Nós temos pessoas que fazem por lazer. E tem pessoas que ganham. Tem pessoas que não ganham. Eu mesmo sou um péssimo corredor. Quem já me ouviu falar, já viu, escutou isso daí, muito bem, que é, eu não suporto correr. Para mim é um sofrimento tremendo. Então nós temos perfis totalmente diferentes. Tem quem está na ponta, tem quem pega pódio, tem quem belisca pódio, tem quem quer terminar, tem quem quer curtir, tem quem vai para a natureza para contemplar, tem quem vai para a natureza para performar também. Então temos diferentes pessoas e dessa multiplicidade de objetivos, a possibilidade delas não completarem é muito baixa, até porque é tudo treinado precocemente. Este ano, 2025, saiu esse trabalhinho e logo foi muito próximo. Eu tive acesso a esse documento, sei lá, acho que foi semana passada, semana retrasada, faz pouquíssimo tempo, e foi publicado bastante recentemente. E eles avaliaram pessoas de maratona, uma maratona que acho que é a Sevilha ou Marsella, agora estou na dúvida, mas é na Europa. E eles pegaram alguns dados que não são brasileiros, tá? Porém, são dados que chamam a atenção. Dado 1, dado primeiro, 46% não receberam aconselhamento nutricional. 50% das pessoas que fizeram a maratona de lá não receberam aconselhamento nutricional. E 18,7%, 19% tinham acompanhamento de um sport dietitian. Por que eu deixei o termo sport dietitian? Porque um nutritionist, vamos para os Estados Unidos, um nutritionist não é nutricionista, equivalente aqui no Brasil. O equivalente ao Brasil é o sport dietitian. O nutritionist pode fazer aconselhamento, ele tem, é como se fosse hierarquicamente um nutritionist está abaixo de um sport dietitian, tá? Então o sport dietitian seria o equivalente ao nutricionista aqui no Brasil. Então a pessoa vai lá, se submete a fazer uma prova de 42 quilômetros e a cada duas uma não tem aconselhamento. Poxa, é um dado violentíssimo, é um dado absurdamente bom esse, para sabermos também o que acontece em outras provas, em outras situações. E saber como o corpo funciona na corrida, e podemos já usar para falar também como o corpo funciona em qualquer outro exercício físico, é imprescindível para nós sabermos definir os planos. O plano só nasce a partir da fisiologia do corpo na situação de exercício físico. Diante do observado, não somente no Brasil, as práticas problemáticas de orientações, de prescrições, são muito derivadas do não conhecimento do funcionamento do corpo em exercício físico. Como que é? Como que é o corpo em repouso? Como que é o corpo em exercício físico para buscarmos coerência daquilo que será ofertado? Então, se uma pessoa vai fazer uma prova ou vai fazer um treino, qual será a condição? Qual será a distância? Qual será a intensidade? Qual será a condição climática? Para, por consequência, eu definir qual será a estratégia. A fim de quem não precisa de algo não ter que se submeter a esse algo. Porque, convenhamos, quanto mais tarefas eu dou para a pessoa, mais difícil é de ela executar. O mais interessante é eu saber o que uma pessoa precisa e, a partir desse saber o que ela precisa, eu definir o que deverá ser feito, o que poderá ser feito. Uma pessoa que vai fazer 5 quilômetros, independente do nível dela,
O rigor nutricional, seja para período de treino, quanto para período de competição, é diferente de alguém que vai fazer 10, de alguém que vai fazer 21, 15, 21, 25, 30, 35. Não pode todo mundo ser colocado no mesmo pacote. E hoje, atualmente, 2025, é óbvio que existe um olhar bastante direcionado para o consumidor, porque o corredor é um consumidor. Para quê? Para vender ideias daquilo que ele poderia, daquilo que ele supostamente precisaria. E se ele comprar essa ideia, ele passará a consumir aquilo que possa sanar esse buraco gerado. Só que essa entrega adicional mais atrapalha ou ajuda? E não me refiro somente à alimentação e à nutrição. Vou para além também. Olhe para o mercado de calçados. Nós já temos boas bagagens, embora eu não seja, né? Eu seja somente um admirador da pesquisa que envolve tênis, mas eu não sei falar muita coisa, eu só acompanho. Já é mais do que evidente que não há necessidade de tênis com altas tecnologias para todo mundo que corre. E para um tênis fazer diferença para alguém, não só em velocidade, mas em segurança, o sujeito já precisa ter passado por várias outras adaptações durante o correr. Aquela pessoa que buscará alguma intervenção, será que ela está no ponto para tal intervenção? Ou tem coisas, tem ações que poderiam ser feitas antes e que sejam muito mais produtivas a ela? Apresentarei 3 pontos de atenção, de suma atenção para corredores. Não são os únicos pontos, mas 3 pontos considerados essenciais. Agora eu fechei na parte nutrição. Um deles, prevenção dos distúrbios gastrointestinais. Durante treino ou durante competição, o padrão alimentar direcionado ao desempenho físico, colocando em xeque a quantidade de carboidratos e o balanço hidroeletrolítico. Esses 3 aspectos são 3 aspectos, esses 3 aspectos estão presentes dentro da equação que permite um corredor correr bem. E o correr bem, eu me refiro a se sujeitar a uma proposta e conseguir se aproximar do cumprimento dessa proposta. Não somente sair do ponto A e chegar no ponto B, mas conseguir fazer esse trajeto com o máximo de dignidade possível. Porque sabe aqueles vídeos das pessoas chegando, se rastejando na linha de chegada, cambaleando, de verdade? Eu não consigo ver nenhuma coisa a ser vangloriada nisso daí, não. Eu não vejo superação absolutamente alguma nesse tipo de coisa. Para mim é simplesmente uma coisa: plano errado. A pessoa se submeteu a algo que ela não estava preparada. Simplesmente isso. Porque diante de um bom preparo, esse tipo de situação, a pessoa vomitando, a pessoa desmaiando, a pessoa tendo diarreia, a pessoa apresentando problemas que envolvem desequilíbrio hidroeletrolítico, isso daí não é sinônimo de superação. Isso é sinônimo de planejamento elaborado incorretamente. Não só da parte de nutrição e alimentação, mas dos outros aspectos também. Tá? Então, muito cuidado na hora que vangloria-se alguma coisa que foi feita errada. Perceba o ano do que foi falado aqui pelo Bill Rogers.
Década de 1970. Década de, para quem nasceu em 1970, tem que ter hoje 56, 54, 55 anos. Já faz mais ou em torno de 50 anos que foi dito algo que ainda está presente nos dias atuais, que é: mais maratonas são perdidas, são ganhadas ou ganhas, ou perdidas na porta, nos banheiros químicos, né, na porta do banheiro, do que na mesa do jantar. Disse Bill Rodgers, ganhador de algumas edições das maratonas de Boston e de Nova York, no fim dos anos 1970. Repare que isso já é de longa data e ainda nos dias atuais nós encontramos prevalência de 30 a 90% das pessoas que fazem provas de corrida com distúrbios gastrointestinais, das mais diferentes naturezas. Não ache que é só diarreia. Repare que a cada 10 pessoas, 3 a 9 passam mal. É uma prevalência gigantesca. É uma prevalência bastante preocupante, a incidência nesse caso, né? Esse dado que foi trazido aqui é de uma publicação coordenada por um grande amigo, que é o Eric Prado de Oliveira. Foi publicada há algum tempo, então nem posso dizer, né, que é atual este dado, mas 30 a 90% num prazo relativamente curto é bastante coisa. E eu trago o dado daqui, nosso. As pessoas que passam conosco, das pessoas que passam conosco, menos de 2% apresentam problemas gastrointestinais durante provas de corrida. Como que eu fiz essa conta? Você vai entender o porquê. Seguramente já foram atendidas mais de 150 pessoas por nós. Seguramente, eu nem fiz essa conta. Por que eu estou colocando 150? Porque eu vou voltar alguns meses. Quando eu fui fazer essa primeira análise dentro das pessoas atendidas por nós, eu falei assim, ó, 3 pessoas passaram mal. As 3 são 3 pessoas verdadeiras. 3 pessoas passaram mal sob nosso acompanhamento. Uma foi para um local e já começou a prova com problemas gastrointestinais, já nas primeiras horas. Isso foi uma prova de trail, tá? Foi uma prova de ultramaratona. Pode ter sido, provavelmente, o que comeu antes da prova, que foi diferente do que nós orientamos. Eu estou assumindo a culpa, que pode ter sido nós. Tudo bem. Então, vou colocar essa pessoa como uma falha nossa. Uma segunda pessoa que fez, durante o exercício físico, algo que nós não orientamos. Nós orientamos uma coisa, essa pessoa fez outra. Foi culpa nossa? Não, mas eu vou chamar a culpa para nós, tá bom? Então, a primeira pessoa fez um antes do exercício físico, diferente do que propomos. Seria culpa nossa? Diria que não, mas eu estou chamando a culpa para mim. Eu estou chamando a culpa. Da segunda pessoa também. Da terceira pessoa é uma pessoa que, em todas as provas, apresenta antes da corrida um intestino mais solto em função de ficar com um grau de ansiedade mais alto. Nós passamos uma orientação para essa pessoa na tentativa de minimizar esse efeito e não foi feita. Então ela já apresentava história de todas as vezes de ter um quadro diarreico antes da prova. Fizemos uma proposta, não foi feita. É culpa nossa? Diria que não, mas eu estou chamando a culpa para mim. Então veja que eu peguei as 3 pessoas que nós temos que apresentaram distúrbios.
E quando eu fiz essa primeira conta, eu falei assim, bom, tranquilamente, nós já atendemos mais do que 100 pessoas. Tanto que quando eu apresentei esse primeiro dado, eu falei assim, ó, então assim, 3% mais do que 100 pessoas, 3 pessoas, então, tranquilamente, menos do que 3% das pessoas que passam conosco não têm problemas gastrointestinais. E aí eu passei a fazer a conta. Qual conta? A partir desse dado. E hoje, eu já posso dizer que, desde quando apresentei esse primeiro dado, nós atendemos mais 50 pessoas, pelo menos. Então, eu mantive as 3 pessoas que foram as únicas que passaram mal até agora, com pelo menos 100, mais as 50 que sim, 50 pelo menos foram avaliadas, 150, 3 pessoas, então eu posso dizer que é menos de 2%. E em algum instante futuro, esse menos que 2% virará menos que 1%. Foi uma conta bastante arcaica, rudimentar? Foi. Mas por quê? Eu nem contabilizo. Desde quando eu atendo, quantas vezes, quantas pessoas já foram atendidas. Então, com muita segurança, eu posso dizer que sim, é menos do que 2%. E que é bastante diferente do que já foi demonstrado na literatura. A pergunta a ser feita é: o que nós fazemos aqui que é diferente do que é feito lá fora? Que pode ser o que é feito por você, pode ser que é o que é feito por quem nunca passou com você, quem nunca passou comigo. Por que as pessoas estão batendo cabeça? Por que existe tanto banheiro químico nas provas de endurance? Uma parte é de corrida, mas tem várias outras modalidades que também são de endurance e ultra endurance. Então por que essas pessoas passam mal? Por que a minha amostra, eu não sei a tua amostra, mas por que a minha amostra é infinitamente menor do que o descrito na literatura? Por que a minha amostra é muito menor do que essa porcentagem que eu estou mostrando aqui? O que será que nós, aqui dentro, inventamos? A gente não inventou nada. Nós simplesmente fazemos a conduta baseada em, um, evidência, e dois, em contexto. O que é isso? Conduta baseada em contexto. Conduta baseada na pessoa que chega até mim. Quem é a pessoa? Eu não pego a pessoa e coloco ela numa recomendação. Ó, essa é a recomendação, eu levo essa pessoa para a recomendação. Nós não fazemos isso. Nós pegamos as recomendações e verificamos cada pessoa, para cada um, como aproximar essa pessoa da jornada, da recomendação. Como que eu faço isso daí? A única coisa que nós fazemos, e aqui, olha, não é assim, nós inventamos o nosso próprio método. Não, nós simplesmente pegamos o que está disponível, derivado da ciência, e contextualizamos na vida de cada pessoa. Uma falha tremenda é não ser realizada essa contextualização e cada um que faz corridas até parecidas, mas com propósitos diferentes, se sujeitar a planos iguais ou muito semelhantes. Naturalmente, isso naturalmente incorrerá em falhas por não respeitarem contextos. Bom, uma pequena, uma pequena fragmentação do nosso conteúdo que é o seguinte. Eu comentei lá no comecinho que esse encontro de hoje é um local para jogar você para uma forma adequada de trabalhar com quem corre e de se aproximar dessas porcentagens que eu estou mencionando.
que eu acabei de mencionar, das que nós encontramos aqui, que são porcentagens bastante baixas. Eu fiz uma série de enquetes para vocês, né? Eu disponibilizei 10, 11, acho que 11 enquetes, e houve uma boa parte de erros. Depois eu comentarei sobre esses erros. E eu até mandei um videozinho dizendo o seguinte: não tenha medo de errar no ambiente que seja propício para cometer falhas. E eu errar ou eu não saber me deixa duas possibilidades. Ou eu continuo não saber, ou então eu vou içando aquela dúvida. Eu sou um forte defensor. Eu adoro aprender com erro. Tanto que quando alguém me apresenta um erro sobre algo que eu estou estudando, eu acho maravilhoso, que eu falo, porra, eu não tinha pensado nisso daí, ó, eu errei, tá? E aí, automaticamente, eu passo a buscar o que seria correto. Como mecanismo de estudo, o errar é fundamental. Então, o meu pedido a cada um de vocês é: escolham, estejam em ambientes que sejam propícios para falhas. Na clínica eu me refiro ao clinicar. No clinicar, as falhas têm que ser minimizadas ao máximo, porque nós estamos trabalhando com outra pessoa. Então, eu vou para o ambiente clínico a partir do momento que eu tenho um repertório seguro daquilo que eu vou fazer. Porque colocar uma pessoa em risco vai contra o clinicar. O clinicar envolve propor algo que minimiza a possibilidade de ocorrência daquele risco. Só que onde que nós batemos cabeça adequadamente? Por exemplo, como nós estamos aqui. Tem uma temática que eu não domino? Ficarei mais próximo de quem domina para me apresentar onde estão as minhas falhas, a fim de eu criar robustez de conhecimento. De nutrição para corrida, existe um grande repertório de documentos. Existe um grande corpo de evidências científicas, já de longa data, explorando o que pode ser feito para minimizar o risco de certas intervenções, o risco de certas práticas, o risco de correr em certas condições. Ter acesso a esses dados e contextualizá-los adequadamente, óbvio, minimiza a chance da pessoa ter algum problema. Eu só vou aceitar um trabalho, eu só vou aceitar trabalhar com alguém quando aquilo que eu tenho para oferecer minimiza o risco de alguma situação em comparação a ela fazer sozinho ou fazer sozinha. O segundo bloco que eu tenho para falar, o segundo bloco começa com o carboidrato ou não para o corredor. Primeiro, vou apresentar de novo aquele dado, porque eles verificaram, esse estudo é aquele mesmo que eu apresentei anteriormente, eles verificaram que a ingestão média de carboidrato nessas pessoas foi inferior à recomendação, o equivalente a 35 gramas por hora. Para quem vai fazer maratona, a recomendação é de mais de 30 gramas por hora. Então, nesse público que se sujeitou a essa condição, a quantidade de carboidrato foi inferior. E, além disso, eles fizeram uma outra análise mostrando o seguinte, depois eu vou chamar esse dado mais duas vezes, tá? Esse artigo mais duas vezes. Que aqueles que ficaram mais próximos da recomendação tiveram maior chance de terminar e terminaram melhor o percurso. Então, olhamos um pouco mais para os problemas atuais, os problemas contemporâneos do carboidrato para o exercício físico e, dentro do exercício físico, a própria corrida. O estudo de carboidrato para o exercício físico
já tem muitos anos, tem décadas, inclusive. E, propositalmente, eu trouxe um artigo um tanto antigo, 2002. Faz mais de 20 anos já que esse trabalho foi publicado, e o autor fez a discussão sobre as adaptações à alimentação rica em gordura, em longo prazo, os efeitos no desempenho físico, na capacidade de treinamento físico e de utilização de gordura. Porque já há algum tempo tem aquela coisa assim, não precisa comer carboidrato, adapte seu corpo para usar mais gordura. Será que vale a pena isso? E esse autor, em 2002, fez um levantamento de diferentes trabalhos. E ele montou essa tabelinha aqui. Eu vou filtrar um pouco os dados dessa tabela, tá? Mas ele compilou os estudos publicados até 2002 com duração. Estudos que duraram 14 dias, 28 dias, 49, até 49 dias, e 15 dias aqui. Com diferentes quantidades de macronutrientes nessa alimentação. Lipídio, uma determinada porcentagem, carboidrato, uma determinada porcentagem. Cada estudo fez um tipo de teste. Então, foi feito, por exemplo, nesse estudo aqui, você vai fazer o exercício físico, nem tudo é corrida, tá, gente? Você vai fazer o exercício físico a 50% do VO2 máximo e quero saber quanto tempo você aguenta fazer desse exercício. E a performance será avaliada, expressa em tempo, minuto, tá? Então, eu fiz a seguinte separação. Separei por estudos mais curtos, 2 semanas, e estudos mais longos até chegar naqueles 49 dias. Então, quando foi feita a intervenção por 2 semanas, acompanhe o laser, tá? 59% de gordura versus 30% de carboidrato na alimentação, versus 9% de gordura e 87% de carboidrato. Então, esse primeiro plano, hiperlipídico, hipoglicídico, e o segundo plano, hiperglicídico e hipolipídico. Botaram esses sujeitos para fazer o exercício físico numa intensidade considerada razoavelmente leve, 50% do VO2, leve para moderado, né, aqui próximo de moderado, 50% do VO2 máximo, e falar assim, agora você faça, vamos ver o quanto tempo você aguenta. Estatisticamente, sem diferença, conseguiram fazer o mesmo tempo. Só que, quando a chapa esquentou para eles, que foi subir a intensidade, e subir a intensidade representa ter que acionar mais carboidrato como fonte de energia. Em 50% do VO2 máximo, ainda é possível acionar uma boa quantidade de gordura como fonte de energia. Em intensidade mais alta, o que aconteceu? Aqueles que fizeram o plano hiperlipídico e baixo em carboidrato conseguiram pedalar em média, conseguiram se exercitar em média 164 minutos, enquanto que o grupo que comeu mais carboidrato, 193 minutos. 30 minutos a mais, aumento da capacidade física. Já neste outro trabalho, alta quantidade de gordura versus baixa quantidade de gordura, definir o VO2 máximo, e eles conseguiram fazer 80 minutos e mudou a composição, 12% de gordura para bastante quantidade de carboidrato, conseguiram fazer menos. Assim, um dado encontrou uma coisa, outro dado encontrou outra coisa, até aí estamos falando de ciência, é natural que haja essa discordância. Em outro documento, 15 dias de intervenção, não houve mudança num teste contra-relógio. Mas olha, então, estamos aqui com alguns dados
Vamos mudar a data. Mudar o prazo, aliás. Vamos para 28 dias. Rico em gordura, pobre em gordura. Conseguiram fazer 151 minutos. Pobre em gordura, maior quantidade de carboidratos. Isso daqui dá até para falar que é normal, né? Uma quantidade de tempo também equivalente. Assim, não teve diferença. Já em outros dois documentos, esse daqui é com bike, então está expresso em watts. Maior quantidade de carboidrato conseguiu fazer uma wattagem maior em comparação a quando a proporção percentual de lipídio e carboidrato foram equivalentes. Esse aporte de carboidrato versus este tem diferença. Então, quando os sujeitos comeram mais carboidrato, eles performaram melhor. No outro documento, não houve diferença. No outro documento, não houve diferença. Veja que são valores muito próximos. Neste outro, com 28 dias também, um aporte de 41 para 44 gerou 53 minutos, um aporte de 18 para 67% gerou 44 minutos. Aqui, esse estudo mostrou que ir mais gordura pode melhorar o desempenho físico, enquanto outros mencionaram que não, ou não teve diferença. Vamos aqui para baixo. Ausência de diferença, e aqui um ponto mais positivo para quem ingeriu mais carboidrato, de 30 para 37 para 55 e proporcionalmente o oposto de lipídios. Repare que 112 minutos, 121 minutos, 127 minutos. Quanto mais subiu o carboidrato, mais subiu o tempo que essas pessoas conseguiram fazer o exercício físico. Sim, vamos para 49 dias de intervenção. Então, estamos com poucos dias e chegamos em mais dias. Primeira linha, pouco carboidrato. Segunda linha, mais carboidrato. Quem consumiu mais carboidrato conseguiu performar por mais tempo. E no outro estudo também, quem aqui foram dados não publicados, algo similar. Bom, aí eu trouxe um documento mais recente, que justificará o que o próprio autor, em 2002, mencionou no artigo que eu fiz uma cópia literal do mencionado por ele. Esse trabalhinho aqui, de 2019, fez o seguinte. Ele pegou pessoas, submeteu a um plano rico em carboidrato, rico em gordura, para averiguar o tempo para completar 3 quilômetros de distância. Com 4 dias de intervenção, 14 dias, 28 dias e 42 dias. Eu quebrarei o dado em 2 e mostrarei 4 versus 42. Dados mais recentes têm apontado para o seguinte, para a seguinte direção. Dados mais recentes quer dizer mais tarde do que 2002. Que a restrição de carboidrato por curto período, 4 dias é um curto período, está mais associado com piora do desempenho físico. Especialmente quando o sujeito é submetido a testes de desempenho que demandem maior intensidade. Porque tirar carboidrato da alimentação rapidamente, entre aspas, programa a musculatura para usar mais gordura como fonte de energia. Só que quando a musculatura demanda mais carboidrato, ela estaria mais, entre aspas, desprogramada para usar esse carboidrato, prejudicando a capacidade de geração de fogo, de velocidade ou de potência. Esse teste aqui é de corrida, tá? Conforme o tempo passa, num plano restrito em carboidrato, realmente a musculatura se adapta mais. Só que o ponto em questão é,
torna a pessoa melhor? E os dados são bastante direcionados para um único local, que é não melhora, o máximo que parece proporcionar é resultados equivalentes. Você fala assim, então eu vou me programar para ficar sem carboidrato, para só comer gordura ou comer muito mais gordura do que carboidrato, para não precisar usar a mesma quantidade de carboidrato durante o exercício físico, assim como as recomendações preconizam. Porém, pare e pense o seguinte: qual é o preço, qual é o custo? Não estou falando custo de dinheiro. Qual é o custo para alguém ficar num plano restrito de carboidrato por longo prazo? Há os entusiastas? Há quem goste? Há, mas precisa. É uma condição fisiologicamente sofrida. Para o corpo, ficar sem carboidrato é sofrido, ou ficar com pouco carboidrato é sofrido. Aqui eu não quero advogar para o seguinte: ou é uma coisa ou é outra. Quero entender quais são as repercussões. A curto prazo, entrar num plano pobre em carboidrato, o tempo para percorrer 3 quilômetros é maior do que naqueles que estavam habituados a um plano rico em carboidrato. 42 dias depois, não é notada a diferença. Embora tenha um cidadão aqui que apresente um padrão diferente. Então, realmente, a possibilidade da pessoa se adaptar ao longo do tempo é maior. Mas o ponto em questão é mais vantajoso? Não, não é mais vantajoso. É, na melhor das hipóteses, obter resultados similares, só que, olhe para cá. Enquanto aqui, praticamente todo mundo, com exceção deste indivíduo, todo mundo submetido a um plano restrito em carboidrato, um plano rico em carboidrato, todo mundo melhorou o tempo para percorrer 3 quilômetros. E para percorrer 3 quilômetros no menor tempo possível, é bastante desgastante, é uma intensidade bastante alta. Quando você olha para cá, cada um desses símbolos é uma pessoa. O que ocorreu? Esta pessoa aqui teve um resultado diferente dessas duas. Essas duas tiveram um resultado diferente dessa. Essa pessoa que está aqui não teve diferença. Essas duas pessoas aqui praticamente não tiveram diferença. Enquanto tem pessoa que melhora sob um plano restrito em gordura, tem quem piore. Essa pessoa aqui em um plano restrito em gordura, pum, piora. Esta pessoa, pum, piora. Esta pessoa nem melhora nem piora. As pessoas que melhoram são poucas. E, já te digo, este dado aqui, esta pessoa, com muita tranquilidade, muda a análise estatística. Com muita tranquilidade. Diante de um plano restrito em carboidrato, tem pessoas que toleram e se adaptam, tem pessoas que não. Os resultados ficam mais diversos. E tem corpo que se adapta. Mas agora vamos pensar, será que vale a pena incentivar alguém a se submeter a isso? E aí eu trago o que o próprio professor Helge comentou em 2002 no trabalho, e eu copiei aqui literalmente, tá? Abre aspas. No geral, há evidências que sugerem que o desempenho em endurance, na melhor das hipóteses, em 2002, hein, pode apenas ser mantido após uma adaptação de longo prazo a dietas ricas em gordura, quando comparado a alimentações ricas em carboidrato. Portanto, o uso prolongado de alimentações ricas em gordura não pode ser recomendado como uma estratégia para melhorar o desempenho em endurance. Há boas evidências de que uma intensidade de treino razoavelmente alta pode ser sustentada por períodos prolongados com o consumo de uma alimentação rica em gordura em indivíduos não treinados a moderadamente treinados. Além disso,
O treinamento intervalado de alta intensidade pode ser tolerado por atletas de elite durante uma adaptação de curto prazo a uma alimentação rica em gordura. Quem é quem diante das pessoas que nós trabalharemos? Eu colocar todo mundo no mesmo pacote soa como criminoso. Agora, nós atendemos pessoas que já chegam para nós com alguns padrões alimentares instalados, algumas com conceitos falhos, que se submetem a certas intervenções, se submeteram a certas intervenções, porque desenvolveram alguns conceitos e, por um tempo, ou algumas nem têm intenção, não querem se desgrudar desses conceitos. Lembra que eu falei de conduta baseada em contexto, em evidência e contextualizada? Pois bem, quem chegará até mim, eu apresentarei o que para essa pessoa? Para alguém que está já cronicamente submetida a um plano, será que vale a pena eu apresentar um plano totalmente diferente? E te digo que não. As recomendações são referenciais, são balizadoras, para que consigamos, passo a passo, pessoa a pessoa, dar os respectivos passos na velocidade de cada uma. E eu trouxe uma definição da chamada era pós-verdade, porque a era pós-verdade está amplamente presente dentro da alimentação, catapultada principalmente pelas redes sociais, da qual você muito provavelmente participa, rede social, me refiro, e você é um potencial alvo de falácias, potencial alvo de informações desencontradas, não só na nutrição, mas também dentro da nutrição. E o que significa era pós-verdade? Porque ela está presente. A era pós-verdade refere-se a um contexto sociopolítico que ganhou bastante força em 2016 com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, né, na primeira eleição dele, no qual fatos objetivos, vou dizer a verdade, têm menos influência sobre a opinião pública do que crenças pessoais. As crenças, o que eu acredito, passou a ter mais peso do que os fatos objetivos. Fatos objetivos quer dizer é aquilo ou não é aquilo. Tenho certeza que você enxerga isso na nutrição. Mas a minha pergunta é, será que você consegue distinguir com boa habilidade o que é crença de um fato? O que é mentira de uma verdade? O que procede do que não procede? E sem considerar também, sem deixar de lado, as emoções e narrativas ideológicas. Narrativas rebuscadas, algumas falas emocionadas, né? E, por exemplo, assim, dieta carnívora. A dieta carnívora está bastante pautada em emoções e narrativas ideológicas. O mesmo aconteceu com dieta cetogênica, o mesmo aconteceu com o jejum, e ainda tem acontecido com o jejum. Não estou falando jejum religioso, práticas religiosas, tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra. Sendo amplamente usado para descrever a disseminação, no caso, a era pós-verdade, para descrever a disseminação da desinformação e a crescente dificuldade em distinguir fatos de interpretações enviesadas. O que isso daí tem a ver com corrida e carboidrato? Poxa, tem tudo a ver. Porque as práticas infundadas surgem. E a era pós-verdade é um convite também para que nós olhemos para os aspectos históricos do estudo. Estudo de carboidrato é datado do início dos anos 1900.
o primeiro estudo que fez exercício físico, controle, avaliou parâmetro, avaliou desempenho físico e avaliou glicogênio muscular pela primeira vez no mundo com biópsia e controle da quantidade de carboidrato na alimentação é de 1967. Estudo de carboidrato para exercício físico não é recente. Já existe toda uma história bem construída. E por não acompanhar, por alguém não acompanhar essa história, pega fragmentos e descontextualiza certas práticas. Então, não é muito carboidrato. O lance é carboidrato que atenda a demanda. Práticas que sejam respeitosas. E dá para nós dizermos que alguém que por qualquer razão... Só um minutinho. Que alguém que porventura diz, eu quero seguir uma restrição de carboidrato, essa pessoa também pode obter melhoras, obter bons resultados, mas não resultados mais positivos. E trazendo outros dados também, a desistência de planos restritos em carboidrato é bem mais alta do que a desistência em planos restritos em carboidrato. Então, repare que é plenamente possível obter resultados satisfatórios em um modelo alimentar ou em uma característica alimentar que seja mais respeitosa e condizente com aquilo que a pessoa gosta. Ir para o outro lado é livre-arbítrio, tudo bem? Mas não confere resultados mais positivos. É isso que tem que sair daqui, tá bom? Agora, os outros dois dados. Esse daqui eu esqueci de deixar em negrito, que foram obtidos naquele estudo. Esse é o último bloco da minha fala de hoje. A ingestão média de sódio nesses maratonistas foi de 192 miligramas em média, tá? Miligramas por hora. E a ingestão média de líquidos foi de 466 ml por hora. Os dois dados estando abaixo das recomendações. Chega o assunto hidratação. E eu quero que você enxergue a seguinte situação. Primeiro você entenda a seguinte fala. Quem precisa não faz direito e quem não precisa faz em excesso. Quem vai para musculação é fácil de ver hidratação excessiva. E quem vai para o endurance costuma ter dificuldade ou aversão a ingerir a quantidade de líquido ideal. Repare o paradoxo. Quem precisa não faz, quem não precisa faz demais. Jogarei uma pergunta para você, responda mentalmente. O plano durante uma corrida é manter, perder ou ganhar massa corporal. Então, o ideal é eu fazer o exercício e durante o exercício eu me manter com a mesma massa corporal, ou é ideal que eu ganhe, ou é ideal que eu perca? Então, fique com essa pergunta e coloque algumas respostas na tua cabeça, tá? O professor Lewis James veio para o Brasil no ano de 2019 mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e em 2019 ele publicou esse trabalho trazendo algumas questões. Se a hipoidratação realmente prejudicavam a performance em exercícios de duração prolongada. No documento foram feitas considerações metodológicas para a interpretação da pesquisa sobre hidratação. Então, repare, em 2019, ainda surgindo questionamentos sobre a hidratação. E um dos apanhados feito pelo professor foi o seguinte: a partir dos diferentes dados, estes estudos sugerem que a hipoidratação, equivalente a cerca de 2 ou 3% da massa corporal, prejudicam a resistência, a capacidade de resistir ao exercício físico, performado no calor, pelo menos quando
nenhum ou pouco líquido for ingerido. Então, esse dado mostra o seguinte para nós. Bom, então não é todo mundo que perde mais do que 2% que apresentará prejuízo no desempenho físico. Pelo menos até 2019, a partir das pesquisas, lembre-se, pesquisas têm a finalidade de nos aproximarmos um pouco mais do que seria a verdade em si a gente nunca conseguirá chegar, mas conseguimos nos aproximar dela. Até 2019, ainda a partir dessas considerações metodológicas, fala assim, então, em exercícios, em certas situações, a pessoa pode até perder mais do que 2, 3% da massa corporal e mesmo assim manter o desempenho físico. Mas por que outros trabalhos viram diferente? E a partir dessas considerações metodológicas, assim, sim, 2, 3% pode prejudicar, principalmente no calor, e especialmente quando não houver ingestão ou ingestão muito baixa de líquidos. Mais recentemente, 2023, um trabalho coordenado pelo próximo, e aqui uma coisinha, eu confundi, tá? Nesse estudo, 5 quilômetros, 5 quilômetros, não foram 3. 3 quilômetros foi esse do professor Lewis James. Então, no estudo coordenado por ele, bem mais recente, foi feito um protocolo diferente. Uma boa parte dos trabalhos disponível induzia a hipoidratação antes da pessoa executar o exercício físico. E nesse estudo, a hipoidratação foi obtida durante o exercício físico. E foi feito um teste de 3 quilômetros e em condição climática boa. Não era nem em alta temperatura, nem em baixa temperatura, nem com alta umidade relativa do ar. Então, era uma condição climática mais equilibrada. Porque no calor, a hipoidratação bagunça mais a história. Bem, dados. Tempo para percorrer os 3 quilômetros. Quanto menor for o tempo, melhor será a performance, o desempenho das pessoas. Em estado de euidratação, entenda, hidratação adequada, sem a perda de massa corporal superior a 2%, e em caso de hipoidratação, que seria a perda de mais de 2%. Olhe para cada uma das linhas, com exceção desta pessoa aqui, todas as outras pessoas, do ponto eu hidratado para o ponto do ponto eu hidratado para o ponto hipoidratado, todas elas aumentaram o tempo para percorrer esses 3 quilômetros. Esse dado trouxe à tona, em um modelo metodologicamente mais adequado, o reforço para, bom, manter adequado estado de hidratação pode contribuir para que o desempenho físico seja mais satisfatório. Vamos pular agora de um ponto para outro ponto. Mencionei o estudo de ultramaratonistas. Então vamos lá para 161 quilômetros. É uma prova desempenhada na Califórnia e esse estudo fez uma análise de 5 anos de provas. Então eles coletaram vários dados e fizeram um compilado e chegaram a esse gráfico que parece um gráfico mirabolante, mas não é. Antes de interpretar esse gráfico, nós temos que ter no nosso radar o seguinte: quando eu atender uma pessoa, quando você atender uma pessoa, e ela perder mais do que 2% da massa corporal, ela poderá não ter prejuízos ao desempenho físico. Mas quem será essa pessoa? Nós verificaremos que algumas pessoas que se mantêm num adequado estado de perda de massa corporal durante o exercício físico não apresentam hiponatremia, nem hipernatremia.
Mas quem é essa pessoa? No caso, a pessoa que perder, né? Então, nós temos que separar muito bem quem é quem. E os autores fizeram o seguinte: a partir dessa coleta, foram 669 observações, perceberam o seguinte: aqui abaixo está mudança na massa corporal. 0 significa pessoa que começou com uma massa corporal e terminou com a mesma massa corporal. Então, teve perda de suor e ingeriu a quantidade de líquido, quantidade de alimentos, e ficou num ponto de equilíbrio. Claro, a pessoa deve ter urinado, a pessoa também deve ter defecado, mas ela terminou, ficou com a mesma massa corporal. Esse intervalo de 0 a 3% foi o que eles consideraram como euidratação, hidratação adequada. Perdas de massa corporal superior a 4% foi caracterizada a hipoidratação e ganho de massa corporal em qualquer quantidade, superidratação ou hiperidratação. Concentração de sódio pós-corrida. Daqui para cima, hipernatremia. Neste intervalo, um adequado estado de natremia, né? Normonatremia. Neste intervalo, uma hiponatremia bioquímica. E daqui para baixo, um quadro de hiponatremia clinicamente significante. E aqui está a quantidade de sódio no sangue dessas pessoas. Olhamos para cá. Normonatremia é esse pedacinho aqui, aqui. E nesta faixa de euidratação. Então, tá vendo que todas essas pessoas, todas essas bolinhas que estão aí dentro, fizeram os 161 quilômetros e permaneceram euidratadas e com boa quantidade de sódio no sangue. Fechou. Bonitinho. Só que, veja, estas pessoas aqui permaneceram euidratadas, porém com hiponatremia. O sujeito manteve a massa corporal dentro de uma perda considerada aceitável, só que ele não conseguiu segurar a quantidade de sódio no sangue. Por quê? Aí tem o que foi que essas pessoas ingeriram durante. Estes cidadãos aqui, mesmo se mantendo euidratados, apresentaram hiponatremia clinicamente significante, ou seja, preocupante. Como que você vai saber quem é a pessoa que você lida? Será que a pessoa que você atender é esta? Ou será que é esta daqui? Ou será que é esta criatura aqui? Considerando que nós não temos com facilidade dosagem de sódio pós-exercício físico no sangue. Bom, eu preciso saber manejar, avaliar, a partir de outros recursos mais acessíveis para entender se a pessoa que eu lidarei tem maior probabilidade de cair aqui, maior probabilidade de cair aqui ou maior probabilidade de cair aqui. E observe que uma parte também das pessoas euidratadas desenvolveram hipernatremia. Venha para agora a faixa de hipoidratação. Repare que todas essas pessoas perderam mais do que 2, 3% da massa corporal e mesmo assim estiveram com quantidade adequada de sódio no sangue. A conta com juros para essas pessoas, possivelmente é menor do que para essas pessoas e muito possivelmente muito menor do que para essas 5 pessoas aqui, essas 2 mais essas 3, que entraram num quadro de hipoidratação e, além disso, apresentaram hiponatremia clinicamente significante. Tá. Terminamos isso? Não, não terminamos isso.
Note o seguinte. Tá vendo a quantidade de bolinha aqui? São pessoas com hipoidratação normonatrêmicas ou eunatrêmicas. Agora olhe para cá. Estas pessoas apresentaram hiperidratação, porque ganharam massa corporal, e se mantiveram normonatrêmicas. Só que quanto mais a pessoa aumenta a ingestão de líquidos, a depender da quantidade, da composição desse líquido, o sujeito pode desenvolver uma diluição de sangue e apresentar hiponatremia. Repare que estas pessoas aqui agora apresentaram hiponatremia. Por quê? Beberam demais. Elas podem ter ingerido sódio, mas perderam muita quantidade e entraram em desequilíbrio, ou pode ser que elas não ingeriram sódio. Aqui já não dá para saber. Meu objetivo com esse gráfico é mostrar que quem faz exercício físico, o risco não é somente hipoidratação. O risco também é a hiperidratação. E estamos em uma época que o mercado está direcionado para onde? Para eletrólitos. Para quem acompanha corrida, tem visto produtos com eletrólitos, com sódio, com vários outros minerais também, enfim. Vale a pena? Não, não quer dizer, depende da pessoa. Qual é a corrida? Qual é a condição climática? Qual é a perda de líquido que ela tem? Qual é a manifestação de sintomas que ela apresenta? Porque o quanto mais não é melhor. Todo o planejamento é individualizado. E vou trocar a palavra individualizada por contextualizada. Eis que, agora há pouco, isso daí foi mês passado, agora no carnaval, fomos para Uberlândia. Eu estou aqui, Amanda está aqui, e todos eles, quase todos eles, são treinadores de corrida. Quem organizou esse camp foi o professor Guilherme De Agostini. Foram 4 dias, foi sábado, domingo, segunda, terça, isso. Então foram 4 dias de uma série de testes para a corrida. E no último dia, na terça-feira, eles fizeram 21 quilômetros, uma parte do percurso de trail e outra parte do percurso em estrada, asfalto. Já dá para ter uma noção do ambiente, né, da condição climática que estava ali. E não demos nenhuma orientação para essas pessoas e elas saíram para correr. Deixamos todas elas se autoconduzir, com exceção de uma pessoa. Uma pessoa nós monitoramos o trajeto inteiro, fizemos pesagem em alguns momentos durante o percurso, e essa pessoa em questão nunca havia feito 21 quilômetros. Nem em subida e descida, nem em terra, nem no asfalto plano. Foi pela primeira vez. No dia anterior ou dois, bom, alguns dias antes, né, deve ter sido no primeiro dia de teste ou no segundo dia de teste, nós avaliamos o suor dela, a composição do suor. E vimos que a concentração de sódio chamou um pouco a atenção. E na hora que eu estava ali explicando sobre, foi antes desse dia aí, uma pessoa que estava junto com essa pessoa mencionou, ó, é uma menina, ela apresenta cãibras. Em outra modalidade esportiva, ela apresenta cãibras. Assim, ó, então, nós podemos
acompanhar ela. Amanhã ela vai fazer os 21 quilômetros? Falou, vai. Ah, então nós podemos acompanhar ela e fazer a estratégia de hidratação dela? Nós acionamos um repositor hidroeletrolítico, nós batizamos esse repositor com sódio só, porque é basicamente o eletrólito que precisa. Os outros eletrólitos é purpurina desnecessária, na maioria esmagadora, beirando 100% das pessoas. E falaram assim, beleza, então ficamos ali junto com ela. Bom, resumo da ópera. Esta pessoa que nós acompanhamos foi esta daqui, que está no último. Antes de chegar nela, entendamos a tabela. Massa corporal antes, não foi todo mundo que fez, tá? Massa corporal antes, massa corporal depois, a diferença de massa corporal, a temperatura que estava e a umidade relativa do ar e o déficit de massa corporal. Então, teve 2 abençoados que perderam 6% da massa corporal. Este eu estratifiquei em vermelhinho, que chama mais atenção, que é uma perda mais agressiva, em laranjinha, ali, assim, ó, já é crítico. O amarelo, atenção, e o verdinho que parece estar dentro do aceitável. Então, repare que teve gente que perdeu 6% e teve gente que perdeu 0%. Somemos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, foram 17 pessoas. Mais ou menos, fazendo uma conta bem rápida, 66% das pessoas terminaram com a perda de líquido superior ao considerado adequado. Estas pessoas não eram da nutrição, tá? Mas têm familiaridade com exercício físico porque são treinadores de corrida. E mesmo profissionais da saúde não conseguem gerenciar, uma boa porcentagem não consegue gerenciar a ingestão de líquido para manter-se dentro de um nível considerado adequado. A pessoa que nós acompanhamos estava aqui. Situação 1. Não é uma pessoa, nós vimos isso no dia anterior, não é uma pessoa que tem taxa alta de sudorese. Ela não sua tanto quanto esses daqui. Tanto quanto todos os outros, aliás. Então, esse é um primeiro dado. Segundo dado, ela perde, ela não sua tanto, mas ela perde mais sódio. Então, nós fizemos uma proposta de monitorar a vontade dela. Durante todo o percurso, nós fomos de carro acompanhando ela durante os 21 quilômetros. Como ficou a sede, como ela estava se sentindo, e diante do que ela quis beber, nós demos na concentração, com uma concentração, a bebida com carboidrato e uma composição de sódio mais elevada do que ela antes fazia. Resumo da ópera. Ela não terminou com ganho de massa corporal, terminou com uma discreta perda, ela até poderia ter perdido mais e estar dentro de uma faixa considerada aceitável. Não há necessidade de terminar com a mesma massa corporal. A pessoa pode terminar com uma massa corporal mais baixa. Todas essas daqui seriam consideradas euhidratadas. Não dá para saber como é que estava o sódio no sangue delas, porque mesmo uma pessoa euhidratada pode apresentar hiponatremia. Não é somente perda, é como fica no sangue. Mas ela não teve, nós não conseguimos avaliar a concentração de sódio no sangue dela, mas nos apareceu dados muito bons, que foi, ela conseguiu completar os 21 quilômetros que ela nunca tinha feito na vida, bem, e ela não teve cãibras nas horas subsequentes. Ela fez a modalidade bem. Então, uma parte do plano, para ela, foi resolvida. Então, aqui é um pequeno exemplo de como nós devemos olhar para as pessoas. Pode ser que uma parte dessas pessoas consiga executar o exercício físico e não ter perda de desempenho. Existe, mas eu preciso testar. Nessa condição climática que estava aqui, a chance de estas e estas pessoas não terem conseguido fazer no melhor do seu potencial foi muito grande.
traçar o perfil é fundamental. E para traçar o perfil, nós precisamos levantar os dados das pessoas, para eu identificar quem é um grande perdedor, um pequeno perdedor, um pouco perdedor, para quem perde eventualmente mais sódio do que outro, para eu estratificar adequadamente qual tipo de conduta que deverá ser acionada. Sai assim no mercado e fala assim, foi lançado um eletrólito novo, então pum, vou pegar. Analise os géis esportivos. Tem géis com diferentes composições, não é aleatório. Existe estratégia a ser acionada para trabalhar adequadamente com cada pessoa. Eu trouxe 3 tópicos considerados primordiais: carboidrato, o efeito de carboidrato, né? Pouco versus mais, o efeito da hidratação e distúrbios gastrointestinais. Solucionadas essas questões, bom, nós conseguiremos minimizar drasticamente os efeitos negativos que as pessoas podem apresentar. Tudo bem? A partir deste momento, você tem pelo menos algumas possibilidades. Uma possibilidade é pegar esses pontos que eu mencionei e ir atrás e saber o que fazer em cada uma delas, em cada uma dessas situações. Outra possibilidade é você embarcar comigo no meu curso de nutrição aplicada à corrida, com aqueles benefícios que eu mencionei. Eu vou passar agora somente vou ver o bate-papo, ver se teve perguntas, vou mencionar sobre a enquete, tá? E depois eu encerrarei. E tem os dados mais recentes do estudo do grupo da Louise Burke mostrando piora de desempenho até em longo prazo, em comparação a dietas. Não sei exatamente qual é esse estudo, mas do que eu tive acesso são trabalhos com prazo inferior àqueles que eu apresentei. Quanto tem? Estou terminando. Estava em Uberlândia. Estava em Uberlândia. Depois da super aula de ontem, impossível não estar dentro. Juliana, ontem tivemos um encontro da pós-graduação. Que bom que te ter aqui, Juliana. Agora, gente, das enquetes. Gente, seguinte, daqueles testando o seu conhecimento. A suplementação de sódio, primeiro, a suplementação de sódio em provas de endurance deve levar em consideração qual fator fisiológico essencial para evitar hiponatremia dilucional. Para quem quiser, vai acompanhando no bate-papo, no nosso grupo, que aí nós vemos juntos, tá? Resposta certa é o balanço entre osmolaridade plasmática e secreção de ADH, do hormônio antidiurético. Até compreensível a algumas pessoas ter optado pelo item A, o gradiente osmótico entre compartimentos intra e extracelulares, porém não é esse o fator. E a maioria disse taxa de excreção de potássio durante sudorese intensa. Uma atenção, nós perdemos muito pouco potássio no suor, tá? Não é à toa que não existe necessidade de repor potássio em grande quantidade durante o exercício físico. A prioridade é e sempre será sódio, tá? Não é perda de potássio. B. A limitação na taxa de oxidação de carboidratos exógenos, aquele que a gente ingere de fora, durante corridas longas está diretamente relacionada a. Resposta certa é item B. Expressão diferencial dos transportadores SGLT1 e GLUT5 no intestino. O que limita a capacidade do nosso músculo em usar
o carboidrato como fonte de energia, o carboidrato que vem de fora, o que limita a capacidade do músculo em usar o carboidrato que vem de fora é a velocidade de entrada dele no nosso corpo. Quanto mais entrar, mais pode estar disponível para o músculo utilizar. Contudo, a velocidade de absorção é limitada pela quantidade desses receptores, GLUT4 e SGLT1. E um tópico que eu abordarei no curso é exatamente sobre treinamento intestinal. Treinamento intestinal com as devidas aspas, né? Porque uma boa parte das pessoas falha quando faz. Quando eu falo uma boa parte, é porque é uma boa parte mesmo. Não ingere a quantidade adequada de carboidrato durante o período de treino e, ou em treinos longos, ou em competições, quer fazer algo a mais. E estômago e intestino não estão preparados para receber esse aporte. E os distúrbios aparecem. Os distúrbios quer dizer os desconfortos. É a razão pela qual existe aquela prevalência, aquela incidência, perdão, de a alta incidência de distúrbios gastrointestinais durante competições. Terceiro, o consumo excessivo de carboidratos durante a corrida pode levar a distúrbios gastrointestinais devido, item C, hiperosmolaridade luminal, reduzindo taxa de reabsorção de água. Quando ingere grande quantidade e o intestino não está acostumado, ou, além de não estar acostumado, a ingestão é maior do que a velocidade, do que a quantidade absorvida, puxa água para o intestino, aumentando a possibilidade de a pessoa ter diarreia e pela própria quantidade de carboidrato maior, também aumenta a chance de haver fermentação. E não é um objetivo durante a atividade. Quarto, para o desempenho físico, o consumo de galactose durante o exercício físico. Aqui a maioria acertou, que é menos eficaz que a glicose. Quando eu escrevi aqui, eu quase cometi um errinho, que é, quando eu escrevi, quando eu montei, eu havia pensado na oxidação de galactose, na oxidação de carboidrato durante o exercício físico. A oxidação é a mesma, a oxidação de carboidrato exógeno é a mesma. Porém, no quesito desempenho físico, ou é menor, é menos eficaz do que a glicose. Então, aqui a maioria respondeu certo, embora teve quantidade considerável de pessoas que respondeu que a galactose é absorvida mais lentamente que a frutose. E não é, tá? Galactose é absorvida rapidamente pelo mesmo transportador de glicose. Então, galactose não é absorvida lentamente. Talvez algumas pessoas confundam pelo seguinte: mas a lactose é de baixo índice glicêmico. Então, mas lactose não é ainda a galactose prontamente disponível para entrar em nós, tá? Quinto, quem causa queimação muscular durante corridas intensas? Resposta certa é nenhuma das anteriores. Ácido lático, primeiro que o corpo humano, não gera ácido lático, ele gera lactato. É comum falar ácido lático, mas não é adequado. E mesmo que eu trocasse por lactato, lactato não gera queimação. O que gera queimação na musculatura é o acúmulo dos íons de hidrogênio. Lactato não gera nem queimação, nem dor muscular tardia. Sexto, durante um exercício intenso, a redistribuição do fluxo sanguíneo favorece. Resposta certa é B, músculos ativos e pele, enquanto reduz a perfusão esplâncnica. Durante exercício físico, o sangue será distribuído para a pele, para a troca de calor, para mandar o calor para fora, e para a musculatura, já que ela passará a funcionar mais. E até mesmo por receber pelo trato gastrointestinal, receber menos sangue,
é que o torna com algumas dificuldades em digerir alguns itens que nós consumirmos. Sexto, a hipoidratação pode agravar sintomas gastrointestinais em corredores, por quê? Aqui todo mundo acertou. Reduz fluxo sanguíneo esplâncnico, comprometendo a absorção de nutrientes. Oitavo. Aqui é o sétimo, que eu tinha contado errado. A monitorização da variabilidade da frequência cardíaca em corredores pode ser utilizada para identificar, resposta certa é B, B de bola, sinais precoces de overtraining. Variabilidade da frequência cardíaca não é para avaliar intensidade do exercício físico. Intensidade do exercício físico, para observar, né, para ter um parâmetro indicador da intensidade, é frequência cardíaca e não a variabilidade da frequência cardíaca. Ui, minha bateria vai acabar. Peraí. Carregador. Nono, qual desses itens você considera melhor para o uso durante uma corrida de 21 quilômetros, que durará cerca de 2 horas? Sendo que eu coloquei somente uma opção para todo o percurso. Líquidos, que é um produto de eletrólitos que não tem carboidrato, tem vários eletrólitos e não tem carboidrato, tem pouquíssimo carboidrato, mas é um titiquinho assim. O Gatorade, que tem eletrólitos e carboidrato. A água de coco, que tem carboidrato, mas tem sódio numa quantidade até boa, alta, só que é muito pobre em potássio, perdão, só que muito pobre em sódio. E água com maltodestrina. Nesse caso, a resposta mais adequada entre esses itens seria o Gatorade. Porque para quem vai fazer 2 horas, já abre necessidade de água, carboidrato e eletrólitos. E o único componente que tem aqui os eletrólitos, água e carboidrato, é o Gatorade. O líquidos não tem carboidrato, tem eletrólitos. A água de coco tem carboidrato, não tem o eletrólito principal, que é sódio. E água com maltodestrina tem carboidrato, mas não tem eletrólito. Décimo. A oferta de carboidrato durante a corrida, especialmente nas mais longas, tem vários benefícios. Dentre os carboidratos listados abaixo, qual é o mais vantajoso? Ah, não, o Gatorade não me patrocinou nessa, né? Poderia ser qualquer outro eletrólito, outra bebida que tivesse composição parecida, tá? Então, Powerade entraria. O Jungle depende do Jungle, porque tem Jungle que não tem carboidrato, tá? E o próprio, aqui eu até deveria ter escrito mais corretamente, porque eu deveria ter escrito o Gatorade com carboidrato, né? Porque o Gatorade sem carboidrato não seria o adequado. Aqui. Então, a oferta de carboidrato durante a corrida, especialmente nas mais longas, tem vários benefícios. Dentre os carboidratos... vamos voltar um pouquinho? Se porventura surgisse aqui 10 quilômetros para 1 hora, tá mantendo a proporção praticamente, não precisaria nem de água com maldestrina, nem de água de coco, nem de Gatorade, nem de líquidos. Para 5 quilômetros, nenhum desses seriam necessários também. A não ser que a condição climática fosse mais desgastante. Aí talvez poderia abrir espaço para eletrólitos, seja o Liquidis, seja o Gatorade, os dois, né? Ou um ou outro. Carboidrato não seria tão necessário, porque a demanda por carboidrato passa a ter relevância quando a atividade durar mais do que cerca de 60 minutos. Então, eu joguei de propósito os 21 quilômetros e joguei de propósito também o tempo, porque boa parte do raciocínio o raciocínio será feito com base no tempo também, tá? Não somente na distância, mas no tempo que a pessoa demorará para percorrer a distância. Bom, o décimo. A oferta de carboidrato durante a corrida, especialmente nas mais longas, tem vários benefícios. Dentre os carboidratos listados abaixo, qual é o mais vantajoso? Aqui a maioria respondeu certo, que é sacarose.
o velho e bom açúcar de mesa, tá? Eu fiz uma continha bem rápida. Eu fui ver quanto estava o açúcar de mesa. Está na faixa de 4,70. Tem 1 quilo. 1 quilo de açúcar de mesa tem 1 quilo de carboidrato. 1 quilo de carboidrato é o equivalente a mais ou menos 40 géis esportivos que tem 25 gramas de carboidrato. Tem alguns que têm menos, tem alguns que têm mais. Sacarose é um carboidrato que cobre a demanda de inúmeras modalidades esportivas, inclusive a corrida e dentro da corrida as mais diferentes distâncias. Palatinose, escreva aí, não é para ser usada durante o exercício físico, escreva, tá bom? Palatinose, não como marca, como substância isomaltulose, não é para ser usada durante o exercício físico. Vou repetir de novo. Não é para ser usada durante o exercício físico. Quer de novo? Vamos lá. Não é para ser usada durante o exercício físico. Durante o exercício físico, não é para ser usado carboidrato de lenta absorção. É para ser usado carboidrato de rápida absorção. Entendeu? Todo mundo? Ah, mas é para manter a glicemia, mas vai manter a glicemia. Um carboidrato de lenta absorção fica mais tempo no intestino. Possibilidade de fermentar mais. Se fosse antes, somente, presta atenção, única e somente se o exercício for prolongado e não houver possibilidade de consumo de carboidrato durante. E carboidratos de lenta absorção aumentam a chance de desconforto gastrointestinal. Beleza? E a última. VO2 máximo é correto? Nenhuma das anteriores, tá? Porque VO2 máximo representa o oxigênio sair do ar, a capacidade de nós pegarmos o oxigênio do ar, passar para o pulmão, do pulmão para o sangue, do sangue para o músculo, para a célula-alvo, e na célula-alvo chegar à mitocôndria e virar água. Isso se chama consumo de oxigênio. Consumo de oxigênio quer dizer a capacidade máxima de fazer isso. Aqui a maioria acertou. Não é o quanto o pulmão consegue captar de oxigênio, tá bom? Cristais de sal na pele após a corrida significa perda de sódio de forma excessiva? Não dá para dizer que 100% porém é um indício, porque nem todo mundo que forma cristais de sal é porque perde mais sódio. Porém, é um indício que demanda uma investigação subsequente. E, Ariane, não tem problema em ter errado, como eu falei, é o local para nós cometermos erros. Esse é o local. E a partir dessas falhas que possam ter existido, que possam ter acontecido, nós olharmos e contornarmos e assim sairmos daqui melhorados, tá? E também das outras propostas. Use esses conteúdos que eu dei hoje como abertura para ir em direção às soluções dos problemas que eu apresentei. A partir dessas soluções, as pessoas que você atender estarão mais bem amparadas, você terá mais confiança naquilo que propuser a cada um. E, gente, é uma jornada de estudo constante, tá? Então, usemos esses ambientes para tornarmos isso cada vez mais divertido. Estudar pode ser muito gostoso. Eu, assim, eu sou enviesado, né? Não, porque, veja assim, eu sou, desde criança, eu sou fascinado pela ideia de ser professor, desde criança. Eu pegava giz e ficava rabiscando na lousa. Assim, adorar. Então, é um negócio que para mim é maravilhoso. Eu gosto de aprender e gosto de compartilhar também. Então, para mim, é muito difícil dizer. Assim, quando alguém fala, não, eu não gosto de estudar,
eu tenho forte convicção de que não é o não gostar de estudar, é que somente não encontrou ainda o melhor modo de estudar. E estudar pode ser muito gostoso, contanto que nós encontremos o nosso melhor jeitinho de estudar, tá? É normal a pessoa hipertensa para a corrida, após a corrida, ter hipotensão? É ajuste de medicação ou nutricional, ou os dois? Sim, é esperado que aconteça, porque o exercício físico tem um efeito hipotensor pós-atividade. Pode demandar um ajuste do medicamento. Do ponto de vista nutricional, parece ser, pelo que você comentou, não conheço o caso, mas parece ser irrelevante, tá? Porque é transitório. Próxima etapa seria avaliar o que acontece nas outras horas do dia. Se for algo transitório, dependendo do esquema medicamentoso, é possível que o médico mude o horário de administração. Tem tem essa possibilidade de manobra, tá? E avaliar a hipotensão em qual grau, tá? Mas, em resumo, sim, é normal que a pressão diminua pelo efeito hipotensor proporcionado pelo exercício. E, por tal razão, é que o exercício físico é considerado como parte do recurso terapêutico para manejo da hipertensão arterial sistêmica. Beleza? Então é isso. Ficamos por aqui. Beijo para todo mundo. Nos encontramos muito em breve.